Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima, 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. Começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Isso mesmo, sexta-feira, dia 6. Isso mesmo, 6 de maio. Como tá passando rápido esse ano, né? O Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Para você marcar suas consultas e exames, anota aí. Estamos ao vivo no NN Play 4009-6001. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia oferece Saúde em Foco com André Pepes. Hoje a gente tem um convidado bacana aqui, né? Como sempre, um dos nossos parceiros aqui no Saúde em Foco, o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, e o tema é artrite reumatoide. Você tá vendo aí a imagem já? É um problema que é sério, atinge pessoas aí de várias idades e a gente vai falar com um especialista sobre esse assunto, tá legal? Então, uma das suas dúvidas para cá, o assunto é esse: artrite reumatoide. 99639-8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. 99639-8389. O assunto é artrite reumatoide. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Satisfação tê-lo aqui.
O doutor Vinícius está numa ponte aí aérea entre Maceió, Arapiraca, e Brasília e Salvador. Não é fácil, não. Né? Não é difícil, não é fácil, não. A vida, e ainda dizem que médico tem vida fácil, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo André. Satisfação enorme estar aqui com você novamente, poder conversar com os nossos queridos ouvintes. Essa correria aí, com fé em Deus, já tem dado para terminar. Espero que segundo semestre a gente já deu uma diminuída aí. Bacana, bacana. O serviço de inteligência da gente aqui já conseguiu captar essas informações. e aí a gente vai ter entrevistas mais frequentes, né? Com espaços de tempo mais curtos, tendo em vista aí que às vezes nem dá para você. Você tá na cidade, mas não tem como vir aqui, porque a agenda não permite. Muito bem, doutor. A gente, depois da pandemia, algumas coisas foram exacerbadas, colocadas mais à mostra, né? Algumas pessoas ficaram com algumas sequelas, alguns problemas ou neurológicos ou psicológicos ou até mesmo físicos, né? Tem pessoas que não conseguem respirar como respiravam antes até hoje, por exemplo. Mas o assunto é um assunto que incomoda as pessoas, têm pouco conhecimento sobre essa doença, artrite reumatoide. Lembro que a minha mãe, a minha tia que me criou, ela tinha esse problema, né? E ela se sentia muito, muito mal, porque ela já era idosa e sentia muitas dores. Era um dos sintomas, mas aí não vamos atropelar as coisas, não. Toda palavra que termina em it, a gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco, que é inflamação, tá? Então, artrite é inflamação de quê? Bem, a artrite, ela é a inflamação nas articulações. Então, você vai ter os 4 sinais inflamatórios. Você tem dor na articulação, o paciente pode apresentar inchaço, que a gente chama de edema, pode ficar quente a junta e pode ficar também vermelha. A artrite reumatoide, ela é uma doença, é uma inflamação nas articulações de causa autoimune. O que é autoimune, para o nosso ouvinte entender? É quando a causa dessa inflamação é o seu próprio sistema imunológico quem está gerando a doença. Ela é uma doença crônica, assim como hipertensão, como diabetes, ela não tem cura, mas a gente diz que tem controle, né? E é uma doença inflamatória. Tá, uma doença inflamatória também, bem como a Covid também é uma doença inflamatória, né? Que pode afetar as articulações. A causa, qual é a causa, doutor? A causa é desconhecida. A gente tem aí algumas. Quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, está vendo algumas imagens aí. Você compartilhou o link com o seu pessoal aí? Compartilhei. Compartilhou, né? Então tá bom. A galera vai entrar aqui e vai mandar a sua pergunta. Um abraço aqui, Eva Vilma, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. Você vê aí. Agora, doutor, geralmente o Marcão está colocando aí pra gente, por exemplo, alguns exemplos na tela do NN Play aqui. Uma mão, por exemplo, normal e uma mão com artrite. A gente já percebe que a mão com artrite já tem uns dedos meio tortos ali, um negócio meio esquisito ali. Tem alguma problema de origem que seja familiar, genética? Tem alguma herança genética? Ou seja, pessoas que tiveram seus avós que tiveram artrite, aí passa para a mãe, os filhos, né? Os netos, no caso dessa vovó aí, eles devem dizer: opa, a minha avó tinha isso aí e eu preciso me cuidar, porque possivelmente ou eu posso ter ou não ter. Como é que funciona isso? A artrite reumatoide, uma parte dela pode ser explicada por causa genética, né? Quando você tem uma mutação num gene chamado gene HLA-DRB1. Então esse gene está associado com a artrite reumatoide. Além disso, você também pode ter outras causas, né? Como causas infecciosas. Alguns vírus podem ser o gatilho para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Você pode ter o cigarro, né? A fumaça do cigarro também pode ser um gatilho para artrite e obesidade. Então, a genética explica uma parte dos casos. Outra parte, você tem outros fatores aí que também interferem. Tá. Tem alguma idade onde a artrite, doutor, ela tenha uma predisposição maior para atingir as pessoas? A artrite reumatoide, ela pode pegar desde os 18 anos, né? Você pode ter acometimento até os 74 anos. Há uma maior predisposição dos 18 até os 40, e depois dos 65 anos também tem um acometimento que a gente chama de artrite reumatoide de início tardio, de início no idoso, né? Carinhosamente chamado de EORA. Então, qualquer idade pode ser acometida. Normalmente, o sexo feminino é acometido mais do que o masculino. 2,5 mulheres para cada um homem acometido, tá? No Brasil, acredita-se que faltam uns estudos maiores, né? Mas de 0,5 até 1% da população pode ter artrite reumatoide, André. É uma doença terrível, né? Porque
nós tivemos isso em casa. Como eu falei, já quem teve a tristeza, né, de ver alguém padecendo com dor, e olha, gente, hoje a medicina está muito avançada. A gente vai falar isso aqui com o Dr. Vinícius em relação a termos de tratamento, medicamento, mas naquele tempo, na década ali de 90, final da década de 80, começo da década de 90, e ela faleceu não disso, né? Ela já estava bem. Não havia tantos recursos na medicina como há hoje, né? Nem tão pouco a especialidade de reumatologista. Se hoje ainda é rara, se hoje ainda nós temos aqui em Arapiraca pouquíssimos profissionais de reumatologia, por exemplo, naquele tempo ainda era. Imagina isso há 30 anos atrás, né? Imagina isso aí há 30 anos atrás, né? Então não é brincadeira não. Doutor, quando a gente tem algum problema, a gente sempre fala dos sintomas, né? E algumas pessoas, elas começam a desenvolver algumas doenças e elas nem sabem que sintomas são aquele, que doença é aquela. A primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no Google, que não tem formação em medicina nenhuma. Continuo dizendo aqui, né? O Google não tem formação em medicina. E vou lhe dar um conselho: igual bula de remédio, não leia. Seu médico passou o remédio para você, tome do jeito que ele mandou você tomar, e não leia a bula. Por quê? Porque é claro que ele sabe o que ele está prescrevendo. Se você ler a bula de um paracetamol ou de dipirona, você não toma. Verdade. Né? Você não toma um remédio. Quando você chegar ali, para começar, uma coisa que foi bacana foi colocar aquelas letras garrafais agora nas bulas, para todo mundo poder ler, né? Principalmente assim, os de meia idade como eu, que já estão a cada ano avançando os seus graus aí dos óculos, né? E aquelas informações todas, aquilo é necessário, e foi muito bom a Anvisa, né, e o Ministério da Saúde fazerem aquela mudança, porque se pegava uma bula antes assim, não, essa eu não consigo ler nem querendo, né? E hoje, já que ficou grande igual um jornal, não leia, se você ler, você não toma. Então o seu médico, ele sabe o que está prescrevendo e o que é melhor para você. Então, doutor, quais são os sintomas mais comuns de artrite reumatoide? E quando tá lá no início, quando acende a luzinha e diz assim, opa, eu assisti a entrevista com o Dr. Vinícius Menezes lá no André Pepes, lá no Saúde em Foco, e eu tô sentindo isso, eu preciso, como é que funciona? Vamos lá, André. Você tem os chamados sintomas articulares e os sintomas extra-articulares. A gente vai se ater aqui a falar um pouquinho sobre os sintomas articulares, porque os sintomas extra-articulares a gente só costuma ver naquele paciente que tem a doença crônica não controlada, não tratada durante muito tempo. Então, nos sintomas articulares, o que o paciente costuma apresentar, como a gente já disse, é uma artrite, é uma inflamação nas articulações, nas juntas. Fica vermelho, fica quente, fica inchado e o paciente reclama de dor. Quais as juntas normalmente você tem acometimento? Essa doença tem acometimento principalmente das mãos e dos punhos de forma assimétrica na maioria das vezes. Ou seja, pega um lado igual pega o outro, tá? Você também pode ter acometimento dos joelhos, dos tornozelos, das pequenas articulações dos pés. Essas deformidades aí que a gente está vendo aí na foto, ela costuma acontecer só mais na frente com a doença não tratada. E como você falou, com o avanço do tratamento que a gente tem hoje, dificilmente a gente evolui para essa fase aí chamada fase irreversível da doença. Então, na fase inicial, a gente consegue controlar, que a gente chama de sinovite, que é essa inflamação na membrana sinovial da articulação do paciente, para evitar ou lentificar esse processo dessa destruição da cartilagem e evitar essas deformidades. Tá, a gente viu ali os nódulos de Eberden e nódulos de Bouchard. O que são isso? São caroços que podem aparecer nas mãos? Boa pergunta. Esses nódulos de Eberden e nódulos de Bouchard, eles não estão associados com a artrite reumatoide em si, com a osteoartrite, no popular com a artrose, tá? Então esses nódulos, eles são decorrentes desse processo degenerativo, de desgaste da cartilagem que acontece, os nódulos de Bouchard. Então a gente divide nosso dedinho ali em falange proximal, certo, falange média e falange distal. Então, entre a falange proximal e a média, a gente chama de articulação interfalangiana proximal. Entre a falange média e a distal, a interfalangiana distal. Tá dando para... Sim. Então, os nódulos de Bouchard é quando você tem um desgaste, né, nessa articulação da interfalangiana proximal aqui mais perto, e aí forma esses caroços, essas nodulações. E os nódulos de Eberden, quando você tem nas interfalangianas distais, que formam esses caroços.
Então, repetindo, ele está associado mais com osteoartrite, com artrose, do que com artrite reumatoide mesmo. Na artrite a gente tem um processo de inflamação. Fica inchado, mas fica quente, fica vermelho, e a consistência é de líquido. Não é uma consistência endurecida como nesses nódulos. Ah, entendi. Muito bem. O pessoal aqui está participando aqui no NN Play, Quitéria Ferreira Leite, Silvânia Oliveira, Herbert Muriel, o Luiz Ângelo Morosini diz: brilhante colega e querido amigo, Arapiraca região recebe toda a sua competência, ética e carisma profissional, diferenciado e muito querido aqui em Brasília. Parabéns, sucesso sempre. Doutor Luiz Ângelo. Doutor Luiz Ângelo Morosini, muito obrigado pela audiência. Os maiores angiologistas lá, cirurgiões vasculares que a gente conhece lá em Brasília também. Bacana, terra boa, morei aí 4 anos, não fui deputado não, viu, doutor? Morei aí 4 anos em Brasília, tenho muita saudade ali, Um dia eu vou voltar para passear. Convidado. Né? Eu vou voltar para passear. Antes de você voltar, a gente marca de ir junto. Né? Então, ver o Parque da Cidade ali, né? Ver a Torre de TV, o ponto turístico da capital federal. Aliás, a Torre de TV foi toda repaginada, né? Hoje é um ponto turístico mesmo. Naquele tempo já era. Imagina hoje, parece que tem até restaurante lá. Tem sim, restaurante da Torre. Bacana. Vamos lá. Muito bem. Além dessas articulações, doutor, eu estava vendo aqui, por exemplo, que ela pode acontecer nos punhos, mas também pode comprometer a coluna lombar e dorsal. É raro, mas a coluna cervical é frequentemente envolvida. Opa! E a gente pensava que artrite reumatoide só dava nas mãos mesmo. Nesse caso, quando você tem acometimento da coluna cervical, André, que a gente chama da subluxação atlantoaxial, são uma das complicações que você tem, né, da artrite reumatoide. Então você tem ali na coluna as vértebras C1, C2, ela pode subluxar. Também, repito, isso acontece nos casos de artrite reumatoide avançada e em casos de doença não tratada. Por que a gente bate tanto nisso? Porque o principal objetivo aqui hoje é a gente alertar o paciente para os primeiros sintomas, procurar um reumatologista, porque com a doença tratada inicialmente, isso é um fator de bom prognóstico. Quanto mais cedo você diagnostica e trata, menor risco de você ter essas complicações. Então, uma das complicações, como você falou, é desse acometimento na coluna cervical, no que a gente chama de subluxação atlantoaxial, que é realmente um quadro grave, né? Que aí a gente acaba encaminhando muitas das vezes com a ajuda do nosso colega neurocirurgião. Tá. Aí também, por exemplo, você tem aí, algumas coisas, né, que podem provocar. As articulações inflamadas provocam rigidez matinal, ou seja, você acorda de manhã com aquela parte ali enrijecida, dura, né? Fadiga e, com a progressão da doença, a destruição da cartilagem articular. E os pacientes podem desenvolver deformidades e incapacidade para a realização de suas atividades diárias como profissionais. As deformidades mais comuns ocorrem em articulações periféricas, como os dedos em pescoço de cisne, dedos em botoeira, desvio ulnar e hálux valgo, que é o joanete, né? Então, tudo isso. Agora, doutor, eu estava vendo aqui também, olha só, como é importante a gente falar de um tema que as pessoas pouco conhecem. Confesso também que eu tinha estudado pouco, não sabia quase nada e vim aprender isso aqui. Veja só, existem outros órgãos que podem ser acometidos. Olha aí, como a pele, unhas, músculos, rins, coração, pulmão, sistema nervoso, olhos e sangue podem apresentar alterações. Doutor Vinícius, parece que o pacote da modalidade, parece que é raro, pelo que eu pude entender, quando acomete esses órgãos aí. É mais raro, mas é uma possibilidade. Você já teve a oportunidade de ter algum paciente que teve alguns órgãos desses aí, ou um órgão desse aí afetado pela artrite reumatoide? Sim. Então, como a gente conversou, tem as manifestações articulares, que a gente já bateu bem, as principais articulações, e tem as manifestações extra-articulares. Essas manifestações extra-articulares podem cometer diversos sistemas, como você falou. Pela pele, normalmente o paciente acomete os nódulos reumatoides, que são os nódulos que ficam, né, uns carocinhos que surgem debaixo da pele, normalmente com doença já avançada. E esses nódulos reumatoides, André, eles servem também para que você avalie a atividade de doença. Eles costumam melhorar a partir do momento que a doença entra em controle, na maioria das vezes. Pode persistir? Pode. Onde é que acontecem esses nódulos? Normalmente no que a gente chama de regiões extensoras do antebraço. Você pode também ter nos punhos, você pode ter na região das articulações das mãos.
Então essa é a principal manifestação de pele. No pulmão você também pode ter nódulos pulmonares e você pode ter o chamado pulmão reumatoide, você pode ter fibrose intersticial, mas só para que o nosso ouvinte fique tranquilo, isso só acontece, repito, em casos graves. Você pode ter líquido no pericárdio, que a gente chama de derrame pericárdico. Você pode ter acometimento também, né, alguma glomerulonefrite, que é uma inflamação nos seus rins. E você pode ter acometimento da aorta, que a gente chama de aortite, é uma inflamação. Lembrando, essa é uma doença inflamatória e sistêmica, ou seja, pode pegar diversos órgãos, não só a articulação, mas ela começa pela articulação. Os outros órgãos você vai ter acometimento depois. Você pode pegar os olhos também, né? Ela está associada com uma doença, uma outra doença reumatológica autoimune chamada síndrome de Sjögren. Depois a gente pode vir conversar sobre ela. Sim. Que causa secura na boca, secura nos olhos, né? E você pode ter uma inflamação nos olhos que a gente chama de esclerite, episclerite também. Outras complicações da artrite reumatoide não tratada. Tá. Tem também aqui uma síndrome chamada síndrome de Felt, que é o aumento do baço, dos glândulos linfáticos e queda dos glóbulos brancos em paciente com a forma crônica de AR. Também podem ocorrer. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome de Felt. A síndrome de Felt, ela acontece quando você tem um aumento do baço, que a gente chama de esplenomegalia, associado com a queda dos leucócitos, que a gente chama de leucopenia, num paciente que é portador de artrite reumatoide, e ele também pode vir apresentar alguns nódulos na pele e queda das plaquetas. O tratamento é tratar a artrite reumatoide, é controlar o processo inflamatório da doença, e aí o paciente tende a melhorar. Tá. Agora, uma coisa importante, o Colégio Americano, ele diz, né, que é preciso ter alguns sinais, né, para que a artrite reumatoide seja constatada, seja diagnosticada, e a pessoa precisa ter um tempo, né? Precisa estar sentindo alguns sintomas há algum tempo. Doutor, segundo a Academia Americana, o Colégio Americano de Reumatologia, que é referência, né, no mundo todo, quais são esses sintomas e qual é a duração desses sintomas? Bom, André, para artrite reumatoide, um diagnóstico clínico, né? Você tem os critérios diagnósticos da doença. E aí nós temos os critérios da Academia, né, de Reumatologia, assim a gente chama de ACR, Academia Americana, Colégio Americano de Reumatologia, perdão, e da Liga Europeia contra o Reumatismo, que a gente chama de EULAR. Então, a ACR foi de 1987, os critérios clínicos. E o EULAR revisou esses critérios agora em 2010, tá? Você precisa ter uma ou mais articulações. Quanto mais articulação você tiver, maior pontos você tem para que você dê o diagnóstico. Inflamadas. E aí a gente também tem alguns exames que a gente vai falar mais na frente, né? Que a gente lança a mão, chamado fator reumatoide e o anti-CCP, que é o anticitrulinado, peptídeo citrulinado cíclico. E você tem as provas de atividade inflamatória, que é o VHS-PCR. Então, o tempo mínimo que você tem que ter de dor nas articulações de inflamação, que o EULAR atualizou, de 6 semanas, André. 6 semanas? 6 semanas. Então EULAR 2010. Um mês e meio. Um mês e meio, tá? Vou mandar uma imagem aí para o Marco Aurélio. Tem um ouvinte que mandou aqui a imagem dizendo o seguinte: era uma pergunta sobre a dor fina que sinto aí. Aí é nesse espaço entre um dedo e outro. O assunto pode não ter nada a ver. Vamos ver então se tem alguma coisa a ver. Perguntas, dúvidas? 99639-8389, DDD 82 para quem está fora de Alagoas. 99639-8389 é o WhatsApp da NN, no seu ritmo. Tá aí a foto da ouvinte, doutor. Ela mandou ali e até fez uma setinha ali, bem desenhada, né? Ela desenha bem a menina, né, velho? Aí ela perguntou, tem uma dor fina ali, entre os dedos ali. Aí é a mão direita, né? Então, entre esse espaço entre um dedo e outro, tem uma dor fina ali. Tem alguma relação com artrite reumatoide ou não? André, um pouquinho mais pro lado, se tivesse, a gente chama das articulações metacarpofalangianas, que é que fica em cima dessa falange proximal aqui, tá? Próximo ali. Se você tivesse uma dor associada com vermelhidão, com um inchaço, aí poderia ser. Mas pela foto aqui não parece ter os chamados sinais inflamatórios da doença não, André. A inflamação na articulação. Tá. Preciso visitar o especialista para comprovar. Você falou do exame clínico. Basicamente, então, como a clínica é soberana, né? A visita ao reumatologista e
parecer dele no consultório já é quase que suficiente, doutor, para afirmar a um paciente que ele tem ou não artrite. Exatamente, já o exame clínico, né, que você detecta a inflamação na articulação e diante disso você solicita os exames para poder confirmar. Esses exames são o fator reumatoide e o anti-CCP, que é o peptídeo citrullinado cíclico. Certo. Além do VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e a proteína C reativa. São exames que nós fazemos no sangue. E você solicita algum exame de imagem para que confirme a que a gente chama de sinovite, que é a inflamação na articulação, na sinovia. Pode ser um ultrassom com Doppler ou uma ressonância daquela articulação ali acometida, tá? O raio-x nos quadros iniciais é difícil você ter, porque as alterações radiográficas elas costumam aparecer num quadro mais avançado. Uhum. Um abraço aqui para o Sandro Amorim, ele disse assim, boa tarde aqui, todo ligado nesse que é o melhor programa de saúde para todos. Nós acompanhamos de casa, parabéns, irmão. Muito obrigado, meu querido Sandro Amorim, pela participação aqui. Você pode mandar sua pergunta para cá pelo WhatsApp 996398389, ou então mandar a sua pergunta pelo nosso chat aqui no NN Play, nosso canal no YouTube. Doutor, tem também um exame que é o exame de anticorpos contra filagrina, profilagrina e anticorpos contra peptídeo e citrullinado cíclico, esse você falou aí. Isso. Esses são exames de sangue? São exames de sangue. Em verdade, os primeiros que você citou, os laboratórios não costumam fazer não, tá? Pelo custo do que exame. É muito alto. Exato. Então, para que você dê o diagnóstico, e é o que se tem em consenso, é o que se tem para critério diagnóstico, basta o fator reumatoide e o anti-CCP. Tá. Agora, desses anticorpos que você tá. Agora você falou aí do PCR. Muita gente que está em casa, que teve Covid, lembra do PCR. Lembra logo do PCR, porque eu fiz aí também, eu fiz o PCR, o exame muito abrangente, mas ele tem alguns marcadores. Né? Nesse caso, o PCR é a proteína C reativa, que também chama de PCR. Que não tinha nada a ver com o exame da Covid. Não é o PCR do Covid, não, são diferentes. São exames diferentes. Então tá falado aí. Muito bem, gente, é o seguinte, vou para o intervalo comercial, o assunto é artrite reumatoide com o doutor Vinícius Menezes, reumatologista, que está aqui com a gente dando uma verdadeira aula. Você pode mandar sua pergunta para o 996398389 com assunto pertinente a esse problema. Você conhece alguém que tenha? A gente já falou aqui dos começos dos sintomas, né? O assunto é esse. Você tem dúvida? E agora, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o tratamento. Como tratar, se é vida normal, é vida que segue, como a gente fala hoje, né? Se é vida que segue, se o paciente tem uma vida normal, se ele pode trabalhar normalmente, se ele pode caminhar, se ele pode fazer atividade física. O que é que ele deve evitar? Se tem alguma comida que se ele comer vai piorar a artrite. Vamos perguntar tudo isso aí. Bota a boca no trombone, manda sua pergunta para cá que a gente coloca no ar. O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Quer marcar suas consultas e exames? 4009-6001 é o telefone da Santa Casa, tá certo? Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa está oferecendo Saúde em Foco com André Pepe. Intervalo, a gente volta já. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu.
Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, que está atendendo inclusive até hoje aqui em Arapiraca, tá? O assunto é artrite reumatoide. Um grande abraço aqui para todos que estão acompanhando a gente aqui pelo NN Play, tá? A Adilane André diz: esse é um ótimo médico, eu gosto muito dele. Ana Adilane, atendi ontem, inclusive. Bacana, muito obrigado. A Roseli Vital diz assim: existe diferença entre neuropatia crônica e artrite reumatoide? Sim. A neuropatia, como o nome já fala, é acometimento de algum nervo, normalmente nervo periférico, né? A artrite reumatoide não é no nervo, é na articulação. Agora, nos quadros de artrite reumatoide crônica, de inflamação crônica no punho, você pode ter uma das complicações, é quando você faz a neuropatia do nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Mas a associação entre artrite e neuropatia, diretamente não. Tá respondido aí, né? 996398389. Tem mensagem aí, Edmilson Mello, que eu tô vendo aqui no nosso visor aqui. Vamos ver se é, com certeza deve ser relacionado aqui ao nosso assunto. Vamos lá, depois você me dá a sinalização aí. Tá rodando, né? Tudo bem, tá certo então. Doutor, a gente tava falando antes do intervalo o tratamento da artrite reumatoide. E se durante esse tratamento, por exemplo, tem algumas coisas que a pessoa come que pode inflamar, que pode desencadear, ou algumas comidas até que são proibidas ou não recomendadas pelos reumatologistas. Por exemplo, camarão, né? E outras coisas, porque sempre fala de camarão, né? Né? Tem pra onde correr aqui, não né? Tem pra onde correr. Rapaz, saudade daquele camarãozinho. Mas vamos lá. Então, tem alguma comida que as pessoas que têm artrite reumatoide. E outra pergunta, uma vez com artrite reumatoide, sempre vai ter artrite reumatoide? Não tem cura? A artrite reumatoide, como a gente, é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. O termo que a gente utiliza é remissão. Tá. Então, você pode dividir em remissão, vamos dizer, quando a doença adormece, o paciente não está sentindo nada, baixa atividade de doença, moderada ou alta atividade de doença. Então você tem uns critérios para que você possa fazer essa classificação, que a gente chama de DAS 28, que esse é medido no consultório. É um parâmetro que a gente tem através de exame clínico e através dos exames laboratoriais e da percepção do paciente em relação à doença. Maldade do Marco Aurélio. O camarãozinho aí. Faça não, velho. Essa hora, hein? Nem fale. E aí você... qual é o nosso objetivo com o tratamento? Atingir a remissão ou deixar em baixa atividade de doença, tá? Assim como hipertensão, diabetes, não vai ter a cura. Em relação aos alimentos, você tem que evitar... A gente costuma dizer que faz uma dieta anti-inflamatória. Tá. Evitar bebidas alcoólicas, evitar excesso de carne vermelha, embutidos, gordura. Em relação ao camarão, vou lhe dar uma notícia boa. O camarão é mais em relação ao ácido úrico, né? Em relação à artrite reumatoide em si, não tem uma contraindicação para o consumo de camarão, não. Você pode comer seu camarãozinho normal aí. Perfeito, tá bom aí. Agora tem outros também, doutor. Caranguejo, esses crustáceos, não tem nada a ver? Não, os crustáceos não. Mais em relação a ácido úrico, mais em relação a gordura. Claro que uma dieta anti-inflamatória é bom você ter o quê? Ingerir bastante fruta, verdura, né? Beber bastante líquido. O ômega 3 também tem fator, né, que ajuda. E uma outra coisa que é importante, André, é a reposição de vitamina D. Tá? A vitamina D, baixos títulos, pode ser que piore a atividade de doença. Então a gente sempre tenta manter a vitamina D dos pacientes acima de 30. Tá falado aí. Ana Paula Caetano, obrigado pela audiência aqui. É uma mensagem aqui que a Franciane colocou, mas aqui ela apagou. Então vamos lá. Tem mensagem aí, Edmilson Mello. Vamos lá então a elas pelo 996398389, o WhatsApp da NN no seu ritmo. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, porque os meus olhos são secos e eu sinto uma secura na boca. Tipo, eu não tenho nem lágrimas. Qualquer coisa eu não choro de jeito nenhum. Eu choro por dentro, mas não sai lágrima do meu olho. E quando eu acordo de manhã, eu tenho que ir abrindo a boca bem devagarzinho, porque é como se ficasse colada a minha boca de tão seca que é. Tem alguma coisa a ver com a artrite reumatoide? Doutor? Excelente pergunta, André. Com a síndrome de Sjögren, que é chamada síndrome seca, que causa olho seco e boca seca, pode ser uma das complicações da artrite reumatoide. Tá? Você pode ter a síndrome de Sjögren primária, quando ela não vem associada a nenhuma outra doença,
ou a síndrome de Sjögren secundária. Essa síndrome de Sjögren também é uma doença autoimune, inflamatória e crônica da reumatologia. Portanto, é muito válido a nossa ouvinte procurar um reumatologista para que possa fazer a avaliação para ver se ela é portadora dessa síndrome de Sjögren, se confirmado, para ver se ela é primária ou se ela é secundária a alguma outra doença, como no caso a artrite reumatoide. Pronto, tá falado aí. Tem mais mensagem, né, Edmilson Melo? Vamos lá. André Pepes e o médico. Eu não sei bem o nome dele. Eu sinto algumas coisas dessas aí que o médico tá falando. Sinto muita dor de coluna. Tem vezes que eu chego até ir pro hospital que não aguento uma injeção. Eu sinto dor nas costas, no lado direito das costelas. E também assim no osso da coluna mesmo. Tem dia que parece que tá desabando o mundo em cima de mim, aquele corpo pesado. E também no pé, doutor. Sinto uma dor no pé esquerdo. Era no direito, no calcanhar. E agora é no esquerdo. E também assim, nessa juntinha, dividindo, que eu não sei bem chamar. É que divide o pé nesse tornozelo, vamos dizer assim. Tem dia que eu amanheço o dia sapateando, que eu digo, meu Deus, como é que eu vou andar? Esses dias eu estava no pé direito. Entre o pé, assim, que sustenta o pé e a perna embaixo, já no tornozelo. Eu vou falar no meu jeito matuto mesmo. E essa semana eu estava também no dedo. No caso, o terceiro dedo. Tava a dor da bexiga. Vai, não vai, eu sinto. Será, doutor, se é esses problemas aí que o senhor está falando? Boa tarde, estou sempre ligada nesse programa, em toda a programação. E quando se fala em saúde, a gente aprende muito. Eu mesmo já aprendi muito com vocês. Esses dias eu estava me sentindo mal, fui tirar fazer exame. Eu tenho gordura no fígado, aí deu mais alterado. Eu já estou me cuidando, porque também já estou sentindo sintomas. Mas eu já foi também, eu aprendendo, né, ouvindo, eu digo, eu vou fazer isso. Mas é muito bom, doutor, essa rádio e essa programação de vocês, Ave Maria, é bom, a gente aprende demais. Doutor, que eu esqueci também, eu tô com pedra no fígado. Pedra, opera ou o que é que faz? Espera ela expulsa, doutor. Vamos lá, deve ser pedra nos rins, né? Ou na vesícula, né? Na vesícula. Tem que ver direitinho. Doutor, ela relatou aí dor na coluna, nas costas, lado direito, dor no terceiro dedinho ali do pé, das mãos. E aí, já dá para dizer alguma coisa? Ou precisa realmente fazer um exame? Precisa ir na clínica para que tenha um relato mais rico e que você possa examinar e realmente dizer algum diagnóstico? Primeiro, agradecer a enorme audiência, né? E infelizmente, André, só com esses relatos não tem como você fechar nenhum diagnóstico. O quadro de dor articular, dor em coluna vertebral, você tem diversos diagnósticos diferenciais, no qual você consegue elucidar, consegue esclarecer o quadro clínico do paciente, tocando no paciente, examinando a articulação dele, tá? E vendo quais exames complementares você vai precisar para fechar o diagnóstico. Então, com certeza, essa é uma paciente que precisa ir no nosso consultório para a gente poder investigar melhor. Tá. A Franciane Tomé diz o seguinte: explica muito bem, examina, o atendimento foi ótimo. Agradeço, Franciane, obrigado. É sua paciente. E o Herbert Muriel diz assim: ótima entrevista, informações relevantes proferidas com a segurança de quem domina o assunto que está abordando. Arapiraca e região estão ganhando um grande profissional. Que bacana. Fala pra cá. Herbert Muriel, quem é? Cunhado. Seu cunhado. Bacana. E é mesmo, né? Bacana aqui. Aguenta aí, Herbert, que tem um negócio aí no final do programa, né? Vamos falar aqui depois. Então, tem mais mensagem, né, Edmilson? Então, vamos lá. Tá rodando, né? Tá rodando. Você tá que nem o Chacrinha, é? Certo. Tá legal. Vamos lá. Então, doutor, vamos lá. Voltar aqui à questão da artrite em relação a isso. Vida normal para pacientes que têm artrite confirmada, né? Ou tem... Por exemplo, a gente vai entrar agora no mês, né? Que é o mês de junho. Para nós aqui, lembra São João, mas lembra também o inverno, o frio, né? Piora as dores nas articulações. Piora. Os pacientes sentem mais
E também o ar-condicionado também deve ser evitado para esses pacientes, ou eles devem dormir mais agasalhados? Em relação ao frio, as dores articulares em geral e da artrite reumatoide também costumam piorar no frio. Isso é um relato verdadeiro dos nossos pacientes, tá? Então é importante você se agasalhar, utilizar meias, luvas, né? Para proteger bem as suas articulações. Tá. Então tá falado aí. Tá no ponto, vamos lá, Edmilson. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Quanto a essa doença aí, eu tenho uma prima que está com essa doença, está avançada. Ela está usando aquela mãozinha, aquela luva lá para proteger, para tirar as dores, mas ela quer dores muito fortes. O médico está fazendo acompanhamento, mas acredita que ela vai precisar de cirurgia. A cirurgia realmente resolve esse problema ou não? Edneuza, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Edneuza, obrigado pela audiência também. Olha, o que trata essa doença não é a cirurgia. Como a gente disse, é uma doença autoimune. Então, na parte do tratamento, você precisa imunossuprimir o paciente. É a medicação que consegue atingir o controle da doença. Infelizmente, nas doenças avançadas, você pode ter algumas complicações, como rupturas tendíneas, deformidades. Não adianta você ir para um procedimento cirúrgico para reparar, para corrigir aquela complicação da doença, se a sua doença está em atividade. Então, o mais importante é controlar a atividade de doença com os remédios, depois você pode, do ponto de vista cirúrgico, fazer alguma correção. Então, uma cirurgia não trata a doença, fique claro. Perfeito. Agora, o tratamento, doutor, é conservador? Como é que funciona o tratamento da artrite reumatoide? Para tirar o paciente da crise, a gente utiliza, quando o paciente está com muita dor, que chega no nosso consultório, a gente utiliza o corticoide. Só que é uma medicação que, infelizmente, tem os seus efeitos colaterais. O paciente pode ganhar peso, pode ter aumento na pressão arterial, pode ter aumento na sua glicemia, na glicose. Então, você tenta utilizar a menor dose que o paciente tolere pelo menor tempo possível. O que realmente trata a doença, que a gente chama de terapia de manutenção, são as drogas modificadoras da atividade reumática, tá? Então você tem alguns remédios que a gente pode estar lançando mão, que são os DIMARDs, que a gente chama sintéticos, e os biológicos. A gente sempre começa, pelos sintéticos, que o metotrexato, a hidroxicloroquina, o leflunomida ou a sulfasalazina, que são os que nós temos disponíveis hoje. Então você começa com uma medicação, pode associar até 2 medicações. Em caso de não resposta, ou seja, se a doença continua muito ativa, o paciente continua com bastante dor, com muita inflamação, você pode aí migrar para as medicações biológicas que vieram, André, trazer um novo horizonte, um novo rumo para o tratamento da doença. Tá. Após a terapia imunobiológica, dificilmente a gente consegue ver aquelas mãozinhas que a gente viu no início do programa, aquelas deformidades. Se você começa a tratar, diagnostica cedo, começa a tratar cedo e acompanha direitinho e entra com a medicação imunobiológica no momento correto, o paciente não vai ter aquelas deformidades e dificilmente vai ter as complicações extra-articulares da doença. Essas medicações, infelizmente, são medicações muito caras, mas que tem uma notícia muito boa. O SUS, ele consegue cobrir totalmente, ou seja, o paciente não gasta R$1 para o seu tratamento com essas medicações imunobiológicas. Tem medicação de 6, 8 mil reais, tratamento mês, mas que o Ministério da Saúde ele oferta. É claro que não é para todo paciente. Tem os critérios de utilização dessas medicações, tá? Que a maioria delas são injetáveis, a grande maioria é subcutânea, mas também tem medicação oral e tem medicação endovenosa para o controle do tratamento da doença. Muito bem. Tem mais mensagem aí, Edmilson? Não, né? Ok. Doutor, você falou em corticoide, aí eu me lembrei aqui do uso da penicilina. Tem a sua utilização também na artrite reumatoide, que eu me lembrei aqui da febre reumática, que é outra doença que também acomete a muitas pessoas. A gente já falou aqui da febre reumática, mas o uso da penicilina, ela tem a sua utilização em algum momento? Não, a penicilina para artrite reumatoide não. Para febre reumática, que é uma doença causada por uma bactéria, Streptococcus, e ela tem excelente valor ainda hoje, tá? Então, a gente utiliza a penicilina para febre reumática, A depender se tem ou não acometimento cardíaco do coração, tem que ver quanto tempo vai utilizar, de 28 em 28 dias. Tá, tem pergunta aqui da pessoa chamada Anjo, que colocou o seguinte: boa tarde, acordo com as mãos adormecidas, o que poderia ser? Aí pode ser a síndrome do túnel do carpo, que é quando você tem espessamento do nervo que passa no punho, chamado nervo mediano, que pode dar dormência nas mãos. Tá.
A Rosa diz o seguinte: Rosa Santos, doutor Vinícius, excelente médico. Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, dona Rosa. Quem é dona Rosa? Paciente também. Um monte de paciente aqui acompanhando aqui. Que bacana, né? Que coisa boa. Muito bem. Doutor Vinícius, eu quero te agradecer aqui pela entrevista, por vir aqui hoje, né? Um dia tão especial, um dia bacana, né, Marco Aurélio? Afinal de contas, o homem não faz bodas de aço todos os dias. Então tá aí na tela uma homenagem nossa aí. Muito obrigado. Parabéns pra você, pra Karine, né? Que Deus abençoe vocês por mais 11, 22, 33, igual eu coloquei lá no Instagram, né? E que essa união dure pra sempre, né? Vocês formam um belo casal, uma família bacana, uma família linda. E que sejam bem-vindos a Arapiraca, né? Você tá quase colocando os 2 pés aqui de vez. A gente deseja toda sorte de bênçãos para vocês, né? Que Deus derrame mais e mais bênçãos sobre a vida de vocês, sobre os seus filhos, né? E que no futuro breve aí eles estejam aí também seguindo os passos que a vida vai lhes proporcionar e vai mostrar para eles. A gente fala assim, às vezes, que filho de peixe é peixinho. Às vezes os peixinhos que eles querem nadar em outras águas, mas eles sempre voltam para o mesmo mar, né? Então, que seja assim, que Deus abençoe muito vocês e que essa união possa durar muito, muito para sempre. Esses são os sinceros votos da gente aqui. Muito obrigado por você estar aqui trazendo conhecimento para os nossos ouvintes e prestigiando o nosso programa como parceiro, como patrocinador também. São esses aí os nossos sinceros votos. Se você tem aí esse tempo aí para fazer a sua fala. Bem, André, obrigado mais uma vez por estar aqui com você, obrigado aos ouvintes pela audiência. E hoje é realmente 11 anos de casado, né? Dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela realmente, como falei com você fora do ar, minha fortaleza, que me deu realmente muita força, muita luz nos momentos mais difíceis. E agradecer por esses 11 anos aí juntos. Também aproveitando aqui, queria desejar no domingo agora próximo um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Mãe que é esse ser de luz, esse ser de amor incondicional, né? Um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui nos ouvindo. Aproveitando também, dia 8 é o aniversário de meu irmão, já vou adiantar aqui. E tenho que mandar um beijo para os meus pequenos que me pediram. Tá Maria certo. Beatriz, Vinícius Filho, que pediram para eu mandar um beijo para eles. E para o meu afilhado Davi, que faz aniversário dia 10. Um beijo para todo mundo, espero que não esqueci de ninguém, não. Família toda. Tá gravado aqui, não pode esquecer de ninguém. Doutor Vinícius Menezes, reumatologista, atende aqui no comercial Metropole. Então você que quer marcar suas consultas com ele, tá? A sua avaliação. Quer saber se tem artrite reumatoide, por exemplo? Quer tratar as doenças que você tem comercial rolando aí, né? Dores nas articulações. Então anota aí, telefone e WhatsApp do consultório é o 99933-6942. Repetindo, o telefone e o WhatsApp você pode marcar pelo WhatsApp, tá? 99933-6942. Atende também no Sindicato Rural. Quais são os dias do sindicato? Quinta-feira pela manhã. Quinta-feira pela manhã, mas não é toda quinta não, é só quando você está aqui, né? Quando eu tô aqui, exato. Ok, então ontem foi dia de lá de atender. Aí você vai lá no Sindicato Rural, que fica no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, e pergunta: doutor Vinícius vai estar aqui quando? Você pode marcar sua consulta lá também no Sindicato Rural, né? Em São Sebastião? Sim, Digimed. Certo, e é na sexta? Sábado pela manhã. Sábado pela manhã. Amanhã é dia? Amanhã é dia. Amanhã é dia. Então vai estar em São Sebastião amanhã na Digimed em São Sebastião, tá? Então você pode marcar. Pessoal que mora ali na região de São Sebastião, um grande abraço aqui ao Pastel do Fofão, que é lá de São Sebastião. Um abraço aqui ao JB Desenhos, que tá aqui de Brasília também, mandando um abraço aqui pra gente aqui. Muito obrigado, JB. Sentindo sua falta aqui na nossa audiência diária, tá bom? Muito bem, gente, olha só. Tem futebol na NN no final de semana. Acompanha aí, tá? Pelo NN Play. Tem muitas rodadas aí acontecendo aí. Os campeonatos aqui com os nossos times de Alagoas e os times também da Série B, isso mesmo, do Campeonato Brasileiro, tá legal? Edmilson Melo, muito obrigado pela técnica, muito obrigado Marco Aurélio pelas imagens e caracteres. Na segunda-feira a gente vai receber aqui o doutor Yuri Candiago, cardiologista, e olha que assunto, que bacana que vai ser: os segredos do tratamento da hipertensão arterial. Os segredos do tratamento da hipertensão arterial com o cardiologista Dr. Yuri Candiago. Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, 4009-6001. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa ofereceu Saúde em Foco com André Pepes. Excelente final de semana para você. Fique com Deus. Se ele permitir, na segunda a gente volta. Tchau.